Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre direito empresarial, né? Escrevi aqui empresa, né? Porque, mas dá para entender que é direito empresarial, tá? Eu vou fazer um estudo compartilhado e os temas que mais caem na prova da OAB. Você tem que se preparar. Quando abrir a prova da OAB, você já está na frente, né? E esse é o estudo número 3. Então, se você não assistiu o estudo número 1 e o número 2, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo para que você possa assistir e seguir, né? Montar o seu caderno, tá? Você vai assistindo, vai dando pause, vai anotando para você montar o seu caderno e poder estudar direitinho, ok? Então, um tema que eu não falei nos outros vídeos, né? Que é recuperação judicial. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre isso. E nós temos a recuperação judicial especial, né? No caso, só pode ser solicitada quando o empresário, né, ele for ME, que é microempresa, ou EPP, que é empresa de pequeno porte. Tá bom? E o processamento do pedido dessa recuperação judicial. Então, primeiro, o empresário ele vai ter que solicitar a sua recuperação judicial no juízo competente. É o empresário que solicita a recuperação judicial no juízo competente. E nesse pedido que ele vai fazer, ele tem que demonstrar, ele vai ter que demonstrar primeiro as causas, né, razões da sua crise econômica. Então ele tem que colocar ali o que aconteceu, quais são as causas da crise econômica que levou ele a estar nessa situação. Segundo, ele tem que apresentar documentos para que os credores possam analisar essa situação econômica do solicitante. Então os credores vão analisar. Ele tem que apresentar toda a documentação para que os credores possam analisar. O juízo da recuperação judicial, ele é chamado de juízo de cognição sumária, tá? Juízo de cognição sumária. E aí, estando em ordem toda a documentação que ele preparou, ele apresentou toda a documentação, o que vai acontecer? O juiz ele vai deferir o processamento da recuperação judicial, tá? O juiz vai deferir o processamento. E aí vai ter uma decisão. Dessa decisão, né, da decisão que deferir o processamento, aí é importante destacar duas consequências, tá? Primeira consequência, o juiz ele vai primeiro nomear um administrador judicial. O juiz vai nomear. Esse administrador judicial, preferencialmente, tem que ser ou um advogado, ou um economista, pode ser um contador, um administrador de empresas, ou até mesmo o juiz ele pode nomear uma pessoa jurídica, tá? O administrador judicial, na falência, quando for falência, aí ele vai tomar posse dos bens e ele mesmo é que vai administrar, tá? Já na recuperação judicial, o administrador ele não vai assumir, ele não assume a administração. Ele apenas vai ficar na fiscalização. Ele vai fiscalizar o quê? O andamento dessa recuperação judicial. Se o empresário, se ele for afastado da administração por exemplo, por uma conduta, alguma das condutas do artigo 64, então os credores eles vão se reunir, vão fazer uma assembleia e aí eles deverão indicar aquele que vai assumir, né, essa administração, que agora será o gestor, tá? Não é o juiz que escolhe o gestor, e sim os credores, tá? A administração judicial, então o juiz que vai escolher. Anota isso, guarda isso para não dar confusão na prova. A administração judicial, quem escolhe? O juiz. Gestor, quando for o gestor, quem vai escolher? Os credores é que vão escolher o gestor. Tá? Gestor, credor que vai escolher.
A consequência também do despacho que deferiu um processamento. Então o juiz ele suspende por um prazo de 180 dias. O juiz vai suspender por um prazo de 180 dias todas as ações que tramitam, né, em face da recuperação, salvo se for uma execução fiscal, trabalhista, ações com quantia assim ilíquida e também ações promovidas pela União, tá? Salvo essas daí. E o prazo, esse prazo, no caso, é de 180 dias e não pode prorrogar. Cuidado que tem pegadinha. O prazo ele é improrrogável, não vai poder prorrogar. Aí vem a publicação. Da publicação do despacho que deferiu o processamento da recuperação judicial, o devedor ele tem um prazo que é improrrogável de 60 dias para que ele apresente, né, todo o plano de recuperação judicial. Prazo de 60 dias e é improrrogável. E aí, se esse plano, vamos supor que se o plano não for apresentado dentro de 60 dias, então, nesse caso, o juiz ele vai decretar a falência desse empresário. E o plano apresentado pelo devedor, então o devedor, ele apresenta um plano, né? Ele poderá adotar algumas regras. Então, por exemplo, transformar os credores em sócios. Pode fazer isso. Pode transformar os credores em sócios. Pode reduzir salários e jornadas, mas sempre com CCT ou ACT, né? CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, e ACT, Acordo Coletivo de Trabalho. O devedor também ele poderá solicitar planos, né, ou propor, né, planos alternativos. E esses planos eles não podem contemplar parcelamento dos créditos tributários. Ok? Escreve no seu caderno que isso aí você tem que saber. Cai na prova, derruba todo mundo. Falar os créditos trabalhistas. Quando for crédito trabalhista, eles não poderão ser pagos em prazo maior que 1 ano, tá? Crédito trabalhista, falou de crédito trabalhista, não pode pagar num prazo maior que 1 ano. E os créditos previstos no artigo 49, no parágrafo 3º, eles não são atingidos pelo plano da recuperação judicial. Então são eles. O crédito de contrato de alienação fiduciária, e também o arrendamento mercantil, que o povo chama de leasing, né? Arrendamento mercantil, leasing. Eles não são atingidos pelo plano. ACC, que é adiantamento de contrato de câmbio. ACC. Então, quando se vender para outro país, vai vender para um outro país, precisa fazer o contrato de câmbio, tá? Não é atingido pelo plano também, tá? Não é atingido pelo plano. Contratos, então compromisso de compra e venda imobiliária. Tem um contrato ali, compromisso de compra e venda imobiliária, não atinge o plano. Vai colocando aí tudo que não atinge. Se o bem, o objeto da alienação fiduciária em garantia, né? O objeto ali da alienação fiduciária em garantia, ou também do arrendamento mercantil, que o povo chama também de leasing, né? Pode cair na OAB como arrendamento mercantil ou leasing. For essencial para a continuidade, se for essencial para a continuidade do exercício da atividade empresarial, então o credor ele estará impedido de tomar este bem dentro do período de 180 dias. Tá? 180 dias. Aeronaves. Então, companhias aéreas. Então, elas podem pedir a sua recuperação judicial. E as aeronaves, elas são fornecidas para a companhia aérea por um meio de um contrato, né? Um contrato de leasing, né? Através de um contrato de leasing, que é o arrendamento mercantil. E as aeronaves, elas são bens essenciais, né? São bens essenciais para que as companhias possam, assim, desenvolver as suas atividades empresariais. Como que ela vai trabalhar?
Como que uma companhia, né, aérea vai trabalhar sem as aeronaves? Então não dá, é essencial. Então, nesse caso, né, de companhias aéreas, o não pagamento do arrendamento mercantil ensejará na retomada do bem, mesmo dentro do prazo de 180 dias. Ok? Isso é importante, causa confusão na prova e as pessoas erram por causa de bobagem. É importante falar que o juiz ele vai determinar, num órgão oficial, a publicação assim, do plano, né, para conhecimento dos credores. Ele vai publicar. E se nenhum dos credores, se eles não oferecerem assim, uma objeção ao plano, né, o plano foi apresentado. Se os credores, se eles não oferecerem uma objeção, aí o que acontece? O juiz ele concederá a recuperação judicial, mas se algum credor ofertar alguma objeção ao plano, né, então o juiz ele remeterá o plano para uma Assembleia Geral de Credores, tá bom? Aí vai ter essa Assembleia Geral de Credores. E nessa Assembleia, tá? O que pode acontecer lá? 3 coisas podem acontecer nessa Assembleia. Então a primeira coisa que pode acontecer esse plano ele pode ser aprovado. Pode ser aprovado. Segunda coisa que pode acontecer, ele pode ser alterado. E a terceira coisa que pode acontecer, ele pode ser recusado. Tá? Se ele for recusado, aí sim vai decretar a falência. Ok? Vou falar um pouquinho sobre propriedade industrial. É um tema bastante interessante, né? Eu que também já trabalhei com isso, já registrei várias marcas, né? Mas eu vou começar primeiro falando sobre a patente. As pessoas confundem marca e patente, nós vamos destrinchar isso aqui agora. Patente. O que é a patente? É uma exclusividade, né, de exploração, né? E tem requisitos para se conseguir essa exclusividade, que é importante saber. Que são eles? Primeira coisa, precisa ter a novidade, que é uma criação. Então é algo novo, né? Algo que não existia, foi criado, é uma novidade, tem que ter a novidade. Segundo, tem que ter a atividade inventiva, né? Que é uma fórmula, é a fórmula. E 3, tem que ter a aplicação industrial, né? Tem que ser possível a produção em escala. Essa é a chamada aplicação industrial. No caso de ser vivo, um ser vivo, em regra, ele não pode ser patenteado, não pode patentear, salvo os micro-organismos transgênicos que presentearem, né, que tiver os requisitos que eu falei, né, que é a novidade, a atividade inventiva e o terceiro item, que é a aplicação industrial. Tem que ter esses 3 requisitos. Quando se fala em patente de invenção, né, a patente de invenção ela tem o prazo de 20 anos, contados a partir do depósito. E esse prazo ele não é prorrogável. Deu 20 anos, terminou. Então, acabou esse prazo, qualquer pessoa vai poder explorar esse invento, tá? Essa é a patente. E tem procedimentos para se conseguir também uma concessão de patente, né? Para você conseguir essa concessão de patente, você tem que fazer primeira coisa, o depósito. Então você vai ter que ir no INPI, que é uma autarquia federal, e você tem que apresentar o seu depósito. Aí, segundo, durante 18 meses, aquilo que se acha que inventou, né? Você acha que você inventou isso daí? Tá bom. Então isso vai ficar em sigilo. E depois vai ocorrer uma publicação dessa invenção na revista, né? Para que isso seja público. Vai ser divulgado então. Na terceira situação, né? O que vem então depois disso, vem o quê? A carta patente, que é a concessão mesmo da patente, né? Então é com essa carta patente que você é realmente dono desse invento. E se acontecer de uma pessoa, por exemplo, usar
a minha patente? Eu tenho uma patente e a pessoa começou a usar. Eu vou poder pedir indenização a partir da publicação. A partir da publicação eu posso pedir a indenização, mas eu só vou poder pedir realmente quando eu estiver com a carta patente nas mãos, tá? Aí ela passa a ser minha, né? E o critério, né? O critério que é primeiro de quem depositou primeiro. O critério vai ser sempre esse. Quem depositou primeiro, né? Quem fez primeiro depósito é que vai ser considerado dono dessa patente. Então o critério é o depósito. Se for, por exemplo, vai cair na OAB isso aqui, essa situação, um emprego. Imagina um empregado, está trabalhando ali, ele criou. Esse invento vai ser do patrão. Porque o empregado ele foi contratado, né, para trabalhar para o patrão. E desenvolver o quê? Pesquisas, né, com recursos de quem? Do patrão. Então o invento é do patrão. Esse conhecimento caiu na OAB e já caiu na prova e pode cair de novo, que confunde as pessoas. Então, lembre-se, tudo que é patenteado, tudo que for patenteado, algum dia vai virar domínio público, porque dura só por um prazo, né? Diferente da marca. Então, no caso da marca, ela vai ser do seu possuidor, enquanto ele depositar a taxa de decênio, né? Que é a taxa que dura por 10 anos. Então, referente a essa marca. Então, já que eu entrei no assunto marca, eu vou falar agora então sobre a marca, o que você precisa saber sobre a marca. Então, marca, ela é para proteger, né, para proteger um sinal visual, né, um logotipo, uma logomarca, tá? E também tem requisitos para a marca. E os requisitos são, primeiro, tem que ter a novidade relativa. Quando é marca, é novidade relativa. Precisa ser novidade num ramo. Num determinado ramo precisa ser novidade, que é o princípio da especialidade. A marca ela tem que ser nova, mas em determinado ramo, em determinada atividade, numa classe. No NPI, as marcas são divididas em classes, né? Então é assim que funciona. Depois, segundo, né? Ela não pode colidir com uma outra marca, né? Não pode colidir com uma outra marca e também as marcas de alto renome, né? A marca de alto renome, no caso, ela precisa ter o quê? Já precisa ter o registro no NPI, então é uma marca que já é registrada. 2, ela precisa ter a prova de que ela é conhecida. Então ela registrou, ela investiu muito em publicidade e ela ficou conhecida, ela vai provar com todos esses anúncios que ela fez, tudo, ela vai provar que ela é conhecida e ela vai ter a proteção em todos os ramos. Então é uma exceção ao princípio da especialidade, ok? Porque ela vai ter a sua proteção em todos os ramos. A marca ela não pode colidir com a marca notoriamente conhecida, tá? Então, quando se fala em marca notoriamente conhecida, aí você vai ter que lembrar que é uma marca que ela foi registrada num outro país. Tá? E isso acontece por causa da CPU, né? Que é CUP, que é a Convenção da União de Paris, é a CUP. E essa proteção é que atinge, né? Essa proteção ela atinge apenas o próprio ramo de atividade, tá? Então é isso. E o prazo, né? Tem o prazo para a proteção de uma marca, que é de 10 anos. Então, quando você ganhou a concessão da marca, você tem que recolher a taxa de decênio, que é pelos próximos 10 anos, né? Contados do depósito. Quando você depositou a taxa de decênio, começa a contar a partir daí, que é diferente da patente, tá? A marca, ela pode prorrogar sucessivamente, quantas vezes você quiser. Venceu 10 anos, você recolhe de novo taxa de decênio, dura mais 10 anos, e assim vai. Você pode... você vai ficar com a marca para sempre, enquanto você pagar a taxa de decênio. E é importante falar sobre as espécies de marca. Então, existe uma espécie de marca, que é a marca de produto ou serviço, né? Que serve para distinguir a origem, né? Diversa. Então, comparada com uma outra, semelhante, tá? Marca de produto ou serviço. Nós temos a marca que é chamada de marca coletiva. Então, ela pertence a um determinado grupo, né?
e ele é usado por membros vai ser usado por membros desse grupo, né? Que é a marca coletiva, pertence a um determinado grupo. E também a marca de certificação, então determina um padrão, tipo Inmetro, também o ISO 9000, isso aí é marca de certificação, ela determina padrões, né? Um padrão. A marca também tridimensional. Então, lembra a garrafa da Coca-Cola? Aquilo lá é tridimensional. E também aquele potinho do Yakult, né? Aquilo chama-se marca tridimensional. São objetos. Isso é chamado de marca tridimensional. Então, a extinção. Como é que se dá a extinção da marca? Ela vai se dar pelo término do prazo sem o pedido de prorrogação. Então, digamos que passou 10 anos. Não recolheu a nova taxa de decênio para durar mais 10 anos, aí extingue. Tá? Caduca quando não for usada por 5 anos. Ficou 5 anos sem usar, ela caduca. Importante falar sobre o desenho industrial. Então ele protege, o desenho industrial, ele protege uma aparência, né? Um formato, né? E é protegido por 10 anos, né? A partir também do depósito. Né? E tem requisitos, que são eles. Precisa ter, primeiro, a originalidade. Originalidade, primeiro requisito. Segundo, tem que ter a atividade inventiva. Tá? E o terceiro é chamado de a aplicação industrial. Ok? Então, faltou, das outras aulas que eu fiz, faltou fazer colocar esses estudos, né? Faltou falar desses assuntos. E com isso eu vou encerrar esse vídeo, né? Encerro esse estudo compartilhado. Se você gostou, dá um like, deixa seu comentário e também se inscreve no canal, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado, né? Para você acompanhar o nosso trabalho aqui, tá bom? Então espero que você monte o seu caderno. Esse vídeo foi mais curto porque faltou falar só esses temas agora, né? Que eu falei aqui. E agora eu encerro para que você estude e vá bem na prova, arrebenta lá na prova da OAB, tá bom? Um abraço para você, tchau.